Mas o meu irmão Paulo César hoje traz para nós um tema que pouca gente fala nele, ou pouca gente estuda, e ele nos traz esse conhecimento, ele nos traz essa experiência, ele nos traz essa reflexão. Paulo, mais uma vez, com todo o agradecimento da Casa de Frei Luís, de todos nós aqui presentes. É tudo seu. Boa tarde. Mais uma vez, muito feliz e honrado em estar aqui. Aliás, eu já estou aqui há 45 anos, né? Não vou sair daqui nunca, estou com o maior problema lá em casa. Minha mulher quer reencarnar na próxima encarnação na Áustria e ser pianista. Eu quero reencarnar na Estrada da Boiuna, dentro do lar de Frei Luís. Bem, o tema que pediram que nós abordássemos hoje é o título de um dos nossos livros, né? Alienígenas ou médiuns? Bem claro, hein? Um ponto de interrogação. Nós estamos chegando de fora, tivemos a apresentação lá em Fortaleza e a nossa vida virou um pandemônio, né? Foi Aracaju, Fortaleza, Natal, aí vai para Florianópolis, depois vai não sei mais para onde, parece que agora eu vou para Araraquara, já não estou nem mais lembrando para onde que eu vou. Mas tamanha é a importância das revelações trazidas pelo lar de Frei Luís. Eu, evidentemente, estudei no Brasil, mas tive a oportunidade de estudar fora do Brasil também. O lugar onde eu mais aprendi nessa encarnação foi dentro do lar de Frei Luís. Bem, eu vou mostrar para vocês, irmãos dessa casa, o que é que nós fizemos lá fora. Bem, evidentemente eu vou começar apresentando a figura do nosso mestre, né? Do nosso líder, Frei Luís. E seguiu-se a colocação de toda a nossa obra, por enquanto. Não sei onde vai parar ou não vai parar. A última vez que nós tivemos algum contato direto com um dos nossos médicos, Charles Pierre, que muito tempo aqui no Frei Luís se mostrou teletransportado e materializado, certamente se aproximou de mim e disse o seguinte: olha, Paulo César, com aquele sotaque arrastado, né? Foi médico austríaco com descendência francesa, se aproximou de nós e disse o seguinte: Paulo César, não pare de estudar, porque sua missão está só começando. Como está começando? Já estamos com 9 livros publicados, vai sair o 10º, eu não sei quantos, ainda eu vou ter condições de publicar nessa encarnação. Então me parece que, não somente a minha, mas a missão de todos que estão fazendo parte do Frei Luís, e evidentemente todos que aqui se aproximaram, pode estar só começando sim, mas não tem fim. Nós somos os trabalhadores da última hora. Temos certeza de que continuaremos vivos e temos certeza que vamos e voltamos. E podemos voltar em qualquer lugar do planeta, podemos voltar na Ucrânia, podemos voltar na faixa de Gaza, podemos chegar aí pelo Afeganistão, na Coreia do Norte, na Venezuela, e levaremos todas as informações que estão grafadas no nosso perispírito, na nossa mente espiritual e imortal, a todos esses países. E ajudaremos, então, a evolução desses povos, porque ninguém fica paralisado na sua evolução como espírito imortal. Bem, o assunto dessa manhã, ou dessa tarde, perdão, é o nosso livro Alienígenas ou Médiuns, publicado em 2017, né? Bem, voltou? Voltou. Bem, as palavras do mestre são bem claras. Na casa do Pai existem muitas moradas. Logicamente, o que ele quis dizer? Existe vida em todo o universo. Está permeando vida pelo universo inteiro, ou pelo multiverso. Ou seja, pelas dimensões diferentes daquelas em que nós estamos, por enquanto, encarnados. À medida que formos evoluindo como espíritos imortais, teremos um peso específico do nosso perispírito mais leve e nos coadunaremos cada vez com essas dimensões mais elevadas. Me parece que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial e provavelmente o que as
ciências estão chamando de universos paralelos. Não existe morte, não existe desaparecimento definitivo do nosso espírito. Nós vamos continuar evoluindo sempre, acompanhando o conhecimento e a tecnologia cada vez mais profundamente revelados. E a ciência e a tecnologia no século XX e no século XXI, no nosso planeta, está sendo mais rápida do que toda a história da ciência e da tecnologia. Então, não é só aqui que existe vida. Existe vida em todo o universo. E os nossos cientistas sabem disso. Bem, todos os globos que circulam no espaço são habitados. Podem ser habitados por espíritos encarnados como nós, como podem também ser habitados por espíritos em corpos mais fluídicos do que esse que nós precisamos para interagir com esse universo, pela primaridade do nosso espírito ainda. Estamos no limiar de uma estrada que não tem fim. Ainda somos espíritos muito materializados, não é? Então, de acordo com a resposta que foi dada a Allan Kardec, sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Está no Livro dos Espíritos. Um dos problemas que nós temos, e que eu tenho também, é nós ficarmos apregados ao imediatismo, ao materialismo. Ainda temos dificuldade de pensar mais adiante, principalmente nos momentos em que passamos de aflições, de dificuldades pessoais e com as nossas famílias. Mas, quando nós olhamos para trás, nós vemos quantos obstáculos foram por nós ultrapassados até que nós aqui chegássemos. Eu, então, nossa, quantos obstáculos foram colocados no meu caminho. E eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu saio fora dessa estrada ou continuo. E se eu não continuasse? Quem é que estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo hoje? Claro que alguém apareceria e faria. Só que quando eu desencarnasse, ia entrar no final da fila. Ia aguardar quanto tempo para outra oportunidade? Séculos? Milênios? Não sei. Coisas que eu sempre coloco é que nós, membros do Lar de Frei Luiz, principalmente aqueles que são assim responsabilizados por tarefas cada vez mais profundas e importantes nesta casa, somos oriundos da Inquisição. Então, se eu uso o aço e ferro como cirurgião que sou, é porque quando era da Inquisição usava para torturar e para matar. E hoje eu uso esses elementos para aliviar e para curar. Então vejam a grandeza, a importância do Lar de Frei Luiz nas nossas vidas. Vejam a perspectivas de vida colocadas já pelos nossos cientistas. Estimativa de vida de extraterrestre na Via Láctea. Entendamos extraterrestres, indivíduos que apresentam corpos ainda materializados como nós no nosso universo, mas que não habitam o nosso planeta. Esses são os extraterrestres. Missão espacial de Kepler em 9 anos de pesquisa. 100 a 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea, onde está o nosso planeta. Trilhões de planetas. Evidentemente, cada estrela dessa tem um grupo de planetas girando em seu redor. 300 milhões de planetas provavelmente habitáveis só na Via Láctea. E nós ainda temos outras 100 bilhões de galáxias conhecidas, ou seja, 100 bilhões de Via Lácteas. Então, eu me considero um micróbio na areia de uma praia. Eu não sou nada. Agora, o tal Deus, que eu não entendo, tem por mim o mesmo amor que tem pelos micróbios, porque tudo é criação dele. O princípio vital que está transmitindo vida ao meu corpo já passou pelo reino vegetal e já passou pelo reino animal. Daí a importância de nós considerarmos os animais como nossos irmãos menores, porque o nosso princípio vital passou pelos seus corpos também. Daí a importância do respeito. E acredito que grande parte das tragédias que acontecem no nosso planeta estão decorrentes do desrespeito que temos com esses nossos irmãos menores e com a natureza do planeta que habitamos, que sendo destruída, evidentemente, dificultará a vida daqueles que virão depois de nós. E esses que virão depois de nós, poderemos até mesmo sermos nós próprios reencarnados. Bem, o que seria então esse ser extraterrestre? Um ser de corpo físico sólido, sem necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa.
habitante de um planeta desse universo. Então, estariam ainda no nosso universo, e não no universo paralelo ao nosso, ou então, e não em outras dimensões. Bem, qual o principal desafio, caso se acredite que eles cheguem até nós, para o transporte de um extraterrestre com um corpo físico até a Terra? A distância. Daí a dificuldade de nós acreditarmos que eles possam chegar até nós. Existe uma imensa distância entre o nosso mundo e o deles. Agora, curiosamente, os nossos cientistas chegaram à conclusão de que o universo ele é curvo, ele não é retilíneo. Se ele é curvo, podem haver pontos de comunicação nessas duas dobras, ou sejam atalhos que possam facilitar ou diminuir a distância entre dois pontos de existência no mesmo universo. Olha, eu acredito que é isso que aconteça. E a própria NASA já chegou a essa conclusão. Então existem os chamados buracos negros, ou então os chamados buracos de minhoca. Vejam como é curioso essa designação dos nossos cientistas, buraco de minhoca. E aí eu fui pesquisar de onde é que eles tiraram essa ideia. Olha só, hein? Fizeram a seguinte comparação. Se nós virmos uma minhoca entrar dentro do solo e não soubermos qual é o seu trajeto, e a virmos aparecer em outro local, podemos imaginar que ela se desmaterializou aqui e se rematerializou ali, se não conhecermos o seu trajeto. É assim que eles fazem a comparação dos chamados buracos de minhoca, que seriam diminutos buracos negros, que é o que eu acho que acontecia e que acontece ainda de forma extremamente rara nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Por que eu uso o termo teletransporte? Porque acredito que quando chegar no momento da minha desencarnação, e isso acontecerá com todos nós, esse complexo físico que eu necessito para interagir com esse universo se degradará e as moléculas e átomos que compõem esse veículo serão utilizadas na constituição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, um componente espiritual, energético, vital, transmissor de vida a esse corpo e imortal, que vai ingressar até onde eu percebo, em um universo paralelo a esse. Então, nós cansamos de ver isto acontecer no lar de Frei Luís ao longo de 60 anos. Então, se esses espíritos se teletransportavam e se materializavam, depois de terem desencarnados, nós também continuaremos vivos. Eu sempre faço uma ressalva. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, saibam que, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo ia ver. Se ele chegasse nesse microfone e falar, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse algum odor, todo mundo ia perceber. Durante alguns momentos, ele está teletransportado para o nosso universo. Bem, então ele está dentro do caixão? Ele está dentro do túmulo? Esperando o despertar dos mortos? Claro que não. Eu morro todo dia. Hoje de noite eu vou morrer. Na hora do meu sono. Amanhã de manhã eu vou ressuscitar. Então o que acontece no sono? Você se desprende parcialmente do teu corpo físico. Você permanece interligado com fluidos, não é? Corpos ou fios assim energéticos. Durante o momento da morte, esses fios também eles se rompem. E nós mergulhamos, então, em outro plano de existência, em outras dimensões, digamos, espirituais, celestiais, astrais, etc. e etc. Bem, mas existiam também seres viventes ultrafísicos, então tem uma diferença. Uma coisa é extrafísico, outra coisa é ultrafísico. Extrafísico está no nosso universo. Ultrafísico está em outras dimensões, digamos, universos paralelos ao nosso. Sim, espíritos desencarnados capazes de se teletransportar e se materializar no nosso universo. Aí vem o problema da ciência acreditar. A imensa necessidade de manipulação energética para que tal fenômeno aconteça. Então a ciência que só sabe, por enquanto, só teletransportar elétrons e fótons, não acredita que isso seja possível. Então, o que é pregado pelas correntes espiritualistas não é absolutamente acreditado, nem aceito pela nossa ciência. Tamanha é a quantidade de energia que vai ser manipulada para que isso aconteça. Com manipulação imensa de quantidade de energias extrafísicas, oriundas principalmente dos chamados médiuns de efeitos físicos. Insisto, e extremamente raros em toda a história da humanidade. Mas que se não fosse pela sua ação, nem o espiritismo existiria.
Porque se o espiritismo existe, porque ocorreram manifestações às custas da energia despendida de médiuns que fizeram o objeto se movimentar, como mesas. Agora, uma coisa é o objeto se movimentar. Você vê uma bola de gás subir. Então, existe uma energia movimentando aquele objeto. Mas uma bola de gás não vai responder a perguntas. Muito menos sim e não. Foi o que atraiu, pela curiosidade científica, Allan Kardec, abrindo a porta, então, para a terceira revelação. Alguns já ouviu que eu falasse também, saí da faculdade de medicina, ou eu saio correndo para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Ou me viro para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém viu. E aí comecei a tropeçar em grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel. Alex Carrel, prêmio Nobel de 1912, porque descobriu as substâncias anticoagulantes. Então, graças ao seu trabalho, pode ter transfusão sanguínea, pode ter transplante de órgãos. Charles Lichet, prêmio Nobel de 1913, porque descobriu a resposta anafilática humana. William Crookes, um dos maiores físicos da história, olha quem que eu estou colocando ali, César Lombroso, pai da medicina judicial. Então, esses indivíduos se deixariam enganar? Seriam iludidos, como, por exemplo, William Crookes, que pesquisou, estudou e testemunhou tais fenômenos através de uma médium com somente 15 anos de idade? Uma criança? Então, quando me deparei com isso, nunca mais parei de pesquisar e de estudar, diante de tudo que eu vi acontecer ao longo de 4 décadas. Bom, e é isso que me parece que desperta o interesse ou a curiosidade científica dos meus colegas. Aliás, uma classe que não consegue acreditar em nada além da matéria tangível, em aproximadamente 80% dos seus componentes. Bom, então eles veem um médico falar sobre isso, um cirurgião com quase 50 anos de formado, esse cara não pode ser um alucinado. Se ele fosse um alucinado, não podia ser um cirurgião. Deixa eu ver o que ele fala, deixa eu ver o que ele escreve. E começam a nos procurar em surdina, sorrateiramente. Paulo César, aconteceu isso comigo. Depois que eu li teus livros, eu achei então que pode ter acontecido a mesma coisa com você. Paulo César, eu estava de plantão no Guardoso Fontes, deu entrada o filho de um médico com um tiro no tórax. A bala estava encostada no coração. Sob meus cuidados, o coração do filho do médico parou. Eu fiquei durante 40 minutos massageando, ele não voltou. Decidi parar. Sabe, Paulo César, quando eu decidi parar, nitidamente alguém chegou no meu ouvido e falou, continua. E eu continuei e salvei o rapaz. E esse colega trabalha comigo há mais de 40 anos, nunca me falou nada. Então nós temos receio de que sejamos assim interpretados como alucinados. Mas e aí? E eu vou ficar com tudo guardado dentro de mim até quando? Para esperar uma próxima encarnação? Ou isso foi colocado como forma de missão? Olha, cara, vai com essa missão aí, tá certo? Você tem o livre-arbítrio para aceitar ou não, mas olha aí, de repente tu vai despertar a consciência de algum colega teu, hein? Tá bom? Então, que seja o que Deus quiser, não vou parar nunca. Bem, esterilização do ectoplasma. Aí está a esterilização dessa energia, que pode acontecer em homens e pode acontecer em médiuns femininos. Então, Frederic von Stein, meu colega, ele que se prepare, porque quando desencarnar, vou ficar agarrado no pescoço dele, aprendendo tudo que ele sabe com a energia ectoplasmática, não é isso? Seria então ele um ultraterrestre e não um extraterrestre? É o que eu acho que seja, sim. Bem, e aí vejam que eu não tenho muita diferença entre religião e ciência. Para mim, são duas faces da mesma moeda. Em 2016 e 2017 foram liberados uma quantidade grande de documentos que estavam ocultos, trancados pela CIA, relacionados com o projeto Apollo que levou o homem à Lua. Olha o que foi revelado pela NASA. Olha, os tais extraterrestres existem, eles usaram o termo extraterrestre. Para mim agora é ultraterrestre. E eles não são provindos de um planeta do nosso universo, muito menos do nosso sistema planetário. São provindos de um planeta fluídico que se interpenetra pelo nosso. E de lá para cá se teletransportam com nave e tudo, e depois se desmaterializam e voltam para o seu mundo. Cara, o que tu acha que eu pensei e o que eu senti quando eu vi essa revelação? Eles estão se aproximando do que o Espiritismo está pregando. Não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum.
Então, tudo que nós vemos acontecer aqui no Frei Luiz vai acontecer, de forma, principalmente perante os médicos, que me parece que é a classe mais importante a ser tocada por essas novas energias, por essa ciência que começa a se descortinar agora à nossa frente, profundamente assim complexa, que nos assusta. Mas qual é o problema? Eu sou imortal, eu vou aprender tudo. Não tem como eu não aprender, vou e volto. E do lado de lá vou aprender mais do que aqui. Eles estão dizendo que uma hora eu posso aprender o que na Terra ficava estudando durante anos. Eles estão dizendo que quando eu desencarnar, tudo que eu estudei, que aprendi e que é importante para a minha evolução vai voltar à minha memória. Eles estão dizendo que tudo que eu aprendi nas múltiplas encarnações e que também é importante para a evolução do meu espírito vai voltar para a minha memória. Então, claro, daqui a pouco eu vou acumular. Agora, eu não me lembro o que eu almocei anteontem. Essa dádiva de Deus, digamos, o esquecimento, é uma dádiva. Porque muitos dos pacientes que são colocados no meu caminho como cirurgião podem ter sido indivíduos, mulheres e homens, e até crianças, que eu maltratei, que eu torturei e até que eu matei. Se eu me lembrasse, eu teria condições emocionais para ser um médico, para ser um cirurgião. Estão percebendo a importância do esquecimento na atual encarnação em que nós estamos? Então, sigamos em frente. Eu não tenho mais medo da morte. Claro que eu não quero estar num avião que vai cair, nem quero estar num prédio que está pegando fogo. Mas eu não tenho mais medo da morte. Agora, o que eu tenho medo e acredito que isso aconteça com todos, é olhar para trás e ver os erros que eu cometi e que eu levei ao sofrimento do próximo. Disso eu tenho medo. Mas eu tenho 3 degraus a subir. O arrependimento, esse já tomou conta de mim. Segundo, a expiação. Devo ter expiado sim nessa encarnação. E tenho um 3º degrau que eu tenho que subir. A reparação. Então, que Deus me ajude, que eu possa continuar nesse trajeto, trazendo elucidações, trazendo conhecimento que nós fomos adquirindo e colaborando com o Criador cada vez melhor no equilíbrio dos seus universos. Bem, aí está então os chamados buracos negros, ou buraco de minhoca. Quando eu mostrei na primeira imagem, eu falei que você, através de buracos de minhoca ou buracos negros, podem encurtar a distância de um mesmo universo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a ciência está dizendo que os universos paralelos também se comunicam através de buracos negros. Então, será que é isso que acontece quando os espíritos se teletransportam e se materializam? Eles atravessam buracos ou, digamos, túneis de conexão entre os dois ou entre os dois universos? Acredito que sim. Agora, eu não tenho certeza absoluta de que é assim que acontece. Quando eu desencarnar, terei ou não certeza. Agora, tem muitas informações preciosas nos livros de André Luiz. Não são alguns livros de André Luiz fáceis de serem entendidos. Por exemplo, Evolução em 2 Mundos. Você tem que ler, reler, e você passa a compreender alguma coisa. E é impressionante as informações científicas que um indivíduo de formação primária traz. Então, também foi outra coisa que me atraiu. Ele não pode trazer tantas informações científicas tendo somente uma formação primária. Então, o que aconteceu? O que todos nós sabemos, espíritos evoluídos, espíritos muito bem informados, se utilizando da sua energia mediúnica, fez com que essas informações chegassem até nós. Não é? Bem, então, eu não vou acreditar. Agora, ressurreição do corpo, aceito, um teletransporte e a materialização de um espírito. Durante 40 anos, hein? Aí começa as agulhadas da curiosidade científica. Dr. Paulo César, sim. O senhor está dizendo que as reuniões de materializações acontecem na escuridão? Sim, porque os fósforos da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Então, como é que o senhor está dizendo que Jesus se materializou? Ele apareceu até a luz do sol. Olha só. O que aconteceu quando eu estava escrevendo o livro A Face Oculta na Medicina? Ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. E eu estava escrevendo um livro chamado Ectoplasma. Estava dizendo que a energia utilizada por Jesus nos procedimentos que realizou, não é? Nos prodígios que realizou,
estavam relacionados com o ectoplasma. Muito bem, estou escrevendo. Chego na reunião de materializações daquela mesma semana, estou sentado ao leito, sai Frederic teletransportado e materializado, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, e chega até o 5º, onde eu estou sentado na cabeceira. Durante 40 anos ali fiquei. E enquanto está cuidando do paciente, sem nada se descuidar, solta a seguinte frase. Paulo César, aquela voz germânica, Paulo César, o ectoplasma que Jesus utilizava vinha direto do Criador. Ué, o Frederic está olhando o que eu estou escrevendo? Mas aí você adquiriu um pouquinho de coragem para se dirigir à entidade. Frederic, mas era ectoplasma? Era, mas diferente do que o que nós aqui utilizamos. Então, o ectoplasma que Jesus utilizava vinha direto do Criador. Então, existem várias formas de ectoplasma. E, aos poucos, iremos compreendendo como Jesus fazia. A manipulação das energias que ele utilizava. Agora, eu vou atingir um conhecimento científico que vai me permitir teletransportar células do olho de um cego, do seu perispírito, para o seu olho comum. Vou colocar ele novamente a enxergar. Eu vou, com as minhas visões microscópicas e ultramicroscópicas, eliminar com as minhas energias ectoplasmáticas, evidentemente, através de jatos, que eu conduzirei de forma inteligente, os bacilos de Hansen, que causam a hanseníase ou a lepra. É claro que eu saberei reconstruir um sistema muscular, ósseo, nervoso e um paralítico. Agora, quanto conhecimento necessitarei para que faça esses prodígios? Quanto de conhecimento necessitarei? E isso vai permitir, evidentemente, que eu tenha sustento, possa cobrar alguma coisa para me sustentar. Então, vou ter que estudar muito, vou ter que conhecer muito. Agora, como que utilizarei essas energias? Já devo chegar por aqui com algum conhecimento. E, evidentemente, como nenhum médico da Terra está sozinho, eu também não estarei. Estarei com colegas, como deve estar por aqui. Esse médico aqui deve estar vendo mais um conjunto de plateia maior do que nossa. E sempre digo, a psicosfera dessa casa, chamada Lar de Frei Luís, é tão pura que deve haver médicos percorrendo essas fileiras e cuidando de doenças que nem desconfiamos que temos. É isso que eu, nas minhas orações diárias, peço ao Criador: Senhor, se for permitido, se eu alcançar algum merecimento, deixa eu me aproximar de algum colega que vai continuar encarnado, intuí-lo no que fazer com seus pacientes. Quem sabe eu possa me aproximar de algum encarnado e, através do conhecimento que eu já tenho e que vou adquirir muito mais profundamente, possa auxiliá-lo para ele possa continuar em alguma missão, como, por exemplo, o sustento da sua família, a realização das incumbências da sua profissão, e assim por diante. Então, você tem que estar sempre pautado no bem. É isso que nós temos que ter a obrigação com as informações que estamos a receber durante décadas, incutir na nossa mente. Está me ofendendo? Melhor resposta: silêncio. Até dentro da minha casa, silêncio, certo? Vou ter alguma reação, mas se o tal Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a reação dele? Então, é isso que nós estamos nos habituando. Daí a importância de ser colocado aqui hoje. O planeta Terra é uma escola. Agora, também pode ser comparado a uma penitenciária. Se eu fosse habitar uma penitenciária, quem é que eu teria como companhia? Criminosos. Também pode ser comparado a um hospital. Se eu fosse habitar um hospital como habito, quem que eu tenho do meu lado? Enfermos. Então, aí o que é o planeta Terra? Uma penitenciária, um hospital e uma tremenda escola, principalmente para nós. Bem, então, olha o que aconteceu lá perante os 500 da Galileia. Ele se elevou e, num determinado momento, desapareceu. Nesse desaparecimento, é interessante como os nossos cientistas descrevem que se nós nos aproximarmos de um buraco negro, nós desapareceremos como se fosse um holograma. É isso mais ou menos que está sendo descrito nas passagens evangélicas. Então, será que foi isso que aconteceu com ele? Ingressou num outro universo através de um buraco negro naquele momento, com mais de 500 presenciando isso acontecer? Agora, é curioso, ele comeu peixe assado com seus discípulos. Se comeu um peixe assado, até um sistema digestivo com ele se materializou. Nós aqui no Frei Luís, eu via
a entidade trazendo ampolas de fortíssima energia eletromagnética, luminosas, que em sua mão fechada deixavam jorrar aquela energia sobre os enfermos levados a seus cuidados. A energia luminosa era tão forte que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade. Então, alguma forma de esqueleto, com eles também se teletransporta e se materializa. Uma única vez me foi autorizado tocar na entidade. Frederico me chamou, foi dado uma chance para você. Olha aí, ó. Segure no meu braço e comprima lentamente. Foi dado uma chance para você aprender mais alguma coisa. Segurei e comecei a apertar. Cara, a impressão que eu tinha é que eu estava apertando um rolo de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se unirem. Com medo de prejudicar a entidade ou o médium, soltei, ele entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Vou guardar isso tudo comigo? Não dá, cara. Vamos botar isso para frente, seja o que Deus quiser. Mas cedo ou mais tarde tudo será isso esclarecido. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Olha aí, é isso aqui que os nossos cientistas estão procurando, é? Essa é a forma de vida que os nossos cientistas estão procurando em outros planetas? É isso que eu vou procurar? Não. Olha o que eles estão procurando. A utilização inteligente de energia. E chegam já a classificar essas civilizações universais em 4 grupos. Grupo 1, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, terremotos, maremotos, luz solar, ventos, marés e vai por aí fora. Estamos, então, nesse raciocínio, no nível 0. Classificações ou civilizações universais do tipo 2. Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Civilizações do tipo 3. Olha só, hein? Sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde está o seu planeta. No nosso caso, a Via Láctea, no mínimo 100 bilhões de estrelas. E chegam assim ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia negra que permeia todo o nosso universo e os nossos cientistas nem sabem o que é. Neutrino, antineutrino e vai por aí fora, mas estamos ainda no terreno das suposições. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5 e 6. O que seria, segundo eles, essas civilizações do tipo 5? Civilizações que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Claro que eles não falam em amor, não é? Eles não falam em amor, eles não falam em sabedoria, eles falam em conhecimento científico e tecnológico. Bem, que sabem como utilizar energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam então aí as energias mediúnicas? Entrariam então aí as energias ectoplasmáticas? Estão percebendo a salvação da humanidade, a aproximação da ciência com as religiões, comprovando que as religiões pregam a verdade. Aí está salva a humanidade. Aí a humanidade está salva. E nós temos um papel importantíssimo nessa história. Nós não somos os mais numerosos. Nós não somos os mais numerosos, mas somos os que mais estudam. Quanto eu tive que estudar para escrever até agora 10 livros? Quanto eu ainda vou ter que estudar? Quem mais se beneficia com o livro é quem escreve. Porque você tem que pesquisar, você tem que ter referência bibliográfica, você tem que ler, reler. Agora, isso tudo fica grafado no meu cérebro material? Não. Esse livro aí que está na mão do Ari, eu fui fazer a apresentação lá em Fortaleza. Bom, deixa eu fazer uma revisão desse livro. Ari, estava tudo sublinhado e anotado no meu livro. E eu não lembrava de nada. Então, não é no cérebro físico que isso tudo vai ficar arquivado, e sim no meu cérebro extrafísico. Acabou. E olha aí, hein? Olha aí. Estão acreditando na existência de civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência, insisto, eles não falam em amor e sabedoria, que sabem como criar um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo foi criado no laboratório. Isso me parece que tem alguma conexão
com a teoria do átomo primordial, elaborada por Georges Lemaitre. Padre, hein? Segundo a sua teoria, o nosso universo teria sido criado em um único átomo, que foi à medida da evolução, expandindo, 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 e essa expansão continua, e que formou um universo inteiro. Dá para compreender? É isso que me aguarda? Como é que vai estar meu conhecimento daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Será que eu vou participar de equipes de cientistas que saberão como construir um universo inteiro? Eu acredito que é isso que está no meu caminho. Qual é a religião que te dá essas informações? A única corrente religiosa que tem como um dos seus tripés a ciência é o espiritismo. Então foi isso que me atraiu para cá. Foi isso que me atraiu para cá. Eu não acredito em milagres. Então como é que pode acontecer teletransporte e materialização de espíritos, se eu não acredito em ressurreição do corpo? Estão entendendo a importância de nós aqui estarmos? Leve esses conhecimentos para os seus conhecidos, para os seus familiares, principalmente para os jovens, com uma inteligência mais evoluída do que a minha e com um desenvolvimento da sua inteligência mais rápida pela tecnologia, pela informática e assim por diante. Que peguem esses nossos testemunhos e levem para frente. Não tem como voltar mais. Olha aí, não adianta fugir, hein? Está todo mundo aqui condenado à perfeição. Não adianta fugir, certo? Bem, aí se segurem na cadeira para não cair, tá bem? Por que eu escrevi esse livro ali? Tem ideia? Quer saber? Está bem sentadinho aí? Vou contar para vocês. Primeira coisa, uma fotografia que já está cansada de ser mostrada aqui. O médium Ivan desmaiado emitindo ectoplasma. Tá certo? Qual a energia desse ectoplasma? Eu fui buscar qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos, provavelmente a massa corporal de Jesus. Segundo os nossos cientistas, 7 octilhões de átomos, que teria então um corpo com massa física de 81 quilos, teria necessário para que se teletransportasse e se materializasse a mesma energia de uma bomba de hidrogênio. E essa bomba de hidrogênio corresponde a aproximadamente 3.000 bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima. Essa energia está em cada um de vocês. E se vocês soubessem como controlar de forma inteligente essa energia, sem falar nas energias extrafísicas, vocês iam acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde vocês estivessem. Insisto, não acredito em milagre, nem acredito em sobrenatural. Bem, e aí, olha só, hein? Captaram bem a energia? Captaram, né? Estou sentado no sofá da minha casa, assistindo um documentário chamado Alienígenas do Passado. E nesse documentário está sendo colocado, ou está sendo estudado, a pirâmide de Gizé, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Foram colocadas nessa pirâmide aproximadamente 1 milhão de pedras. E essas pedras foram removidas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância. E essas pedras pesavam em torno de 6, e chegam a dizer até 20 toneladas. Tiradas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros de distância, há 4.500 anos atrás, quando não se conhecia a roda nem o ferro. E essa pirâmide foi elevada ao longo de 20 anos. Ao longo de 20 anos, teria que ser colocada 138 pedras por dia. Eu estou assistindo, sentadinho lá na minha casa. E aí, guarda bem o que eu falei, hein? O médium, o ectoplasma e a energia. O apresentador fala o seguinte: os antigos construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente. O que vocês acham que aconteceu comigo? Caí no chão, fiquei lá desmaiado durante uns 10 minutos. Cara, os caras estão descrevendo ectoplasma. Eles estão falando de ectoplasma. A mediunidade era profundamente conhecida no Egito Antigo. Eu estou pensando em escrever um 11º livro, quem sabe? A mediunidade no Egito Antigo, diante de tudo que nós aprendemos aqui dentro. Então, será que eles, sabendo e conhecendo a mediunidade, não utilizariam médium de efeitos físicos no teletransporte dessas pedras?
na elaboração dessas pirâmides, está certo, não tem problema nenhum. Qual é o problema dos nossos cientistas, dos nossos estudiosos das civilizações antigas, colocarem também a probabilidade da utilização de energia extraterrestre? Nenhum. Existe vida em todo o universo. E será que esses extraterrestres ultra-evoluídos não saberiam também como utilizar a energia ectoplasmática de médiums de efeitos físicos? Não se encontraram túmulos, não se encontraram corpos nessas pirâmides. Então túmulos não eram. Provavelmente pontos de transmissão de energia, assim como tem as pirâmides no México. Por que eles estariam desenvolvendo essa energia? Será que era adquirindo forma de retornar ao seu mundo? Estão percebendo? Quem mandava no Egito não eram os faraós, quem mandava no Egito eram os sacerdotes, conhecedores profundos de todo tipo de mediunidade. Bom, diante disso, o que é que eu vou fazer? Vou escrever outro livro. Está dizendo que a tecnologia alienígena? Está bem. Alienígenas ou médiums? Ponto de interrogação. Seja o que Deus quiser. Bem, a intrigante microsimetria encontrada nos túmulos do Antigo Egito. Aí você vai mergulhando. Como seria possível a prática da microsimetria, eu vou mostrar o que é, há 4.000 anos. Como seria possível a prática da microsimetria em túmulos profundos, no calor do deserto, há 4.000 anos, sem luz? Tochas? Não se encontrou nenhum sinal de fuligem nesses túmulos? Reflexão da luz solar em espelhos de cobre ou bronze? Impossível. Como é que pode se construir isso na profundidade, na escuridão? Olha os detalhes, Estão percebendo os agulhamentos da curiosidade científica dos nossos cientistas? Dos nossos estudiosos das civilizações antigas? Então, se você tem alguns lampejos de que possam nos explicar de forma racional e lógica como isso pode ter acontecido, joga para frente, bota público, deixa o pessoal também continuar analisando e tirando as suas conclusões. A ciência, a história da ciência é assim. Divulga o que você está vendo, ouve outras explicações, outras sugestões. Então é isso que nós estamos fazendo. Como é que é possível esse detalhe, essa microsimetria? Bom, e olha só, para arrasar. Mais uma vez, Ari, senta bem seguro na cadeira, tá certo? Estou te mostrando o autor de um livro chamado The Giza Power Plant, Christopher Dunn. Olha o estudioso daqueles desenhos que eu mostrei. Olha o que ele chegou à conclusão. O único método que se faz plenamente a lógica, do ponto de vista técnico, explica todos os fenômenos observados nas intrigantes construções egípcias, é a usinagem ultrassônica. Nunca tinha ouvido falar nisso? Vou buscar saber o que é usinagem ultrassônica. Ferramentas de alta complexidade cujo movimento oscilatório de suas sondas é capaz de desbatar materiais duríssimos, como, por exemplo, o granito. E olha só, tais instrumentos podem vibrar a uma frequência de 19 a 25 mil ciclos por segundo. Então, para que você precisasse dessas ferramentas há 4.500 anos atrás, como seria possível todas essas construções? Você não tinha nem luz. Bom, hipóteses. Ferramentas próprias dos antigos egípcios. Descartada. Sabe quantos operários teria sido necessário para construir a pirâmide de Gizé? 100.000. Há 4.500 anos atrás, carregando pedra de uma distância de 900 quilômetros? Tecnologia alienígena? Provável. Eu não estou dizendo que não foi. Tecnologia de civilizações ainda mais antigas que as egípcias e com conhecimento profundo de tecnologia e ciência? Talvez. Agora eu coloco mais uma probabilidade. A mediunidade de efeitos físicos. Mas Paulo César, por que você está colocando mediunidade de efeitos físicos que possa ter clareado as áreas onde essas construções foram feitas? Escuridão do deserto, profundo, em túmulos profundos? Bom, possibilidade da mediunidade de efeito físico. Tudo isso nós vimos acontecer no Lar de Frei Luís, cara. Telecinesia ou psicocenesia, movimento de objetos sem causa aparente. Olha o Allan Kardec aí. Transposição da matéria entre universos paralelos.
teletransporte e materialização de espíritos, médicos, inclusive trazendo tecnologia com eles. Transposição da matéria através da matéria. Algumas reuniões no lar de Frei Luís, há uma cristaleira na antessala com 3 espadas. Numa dessas reuniões, a psicosfera foi quebrada, espíritos mal intencionados desmaterializaram essas espadas, fizeram com que elas atravessassem a parede de concreto e fossem lançadas na direção do médium de efeitos físicos em transe na cabine e do presidente Luiz da Rocha Lima. Evidentemente, essas espadas foram desviadas e atravessaram a parede de madeira de lei das cabines até o cabo. Vocês não imaginam a dificuldade de desenterrar essas espadas. Então, eles sabem como fazer com que a matéria atravesse através da matéria? Ou seja, será que eles estão expandindo os elétrons dos átomos de uma matéria? Que tecnologia é essa? E outra coisa, não foram espíritos bem intencionados não, hein? Mal intencionados. Veja o mundo de provas e expiações que nós habitamos. Desmaterialização parcial ou total dos corpos. Bioluminescência, ou seja, produção de luz por seres vivos. Será que os médiuns lá no Antigo Egito poderiam iluminar, através da sua mediunidade de efeito físico, aquelas cavernas e aqueles túmulos na profundidade, permitindo assim a microsimetria? Desintegração e reintegração a nível molecular e atômica de matérias e outras coisas. E quanto à escuridão dos túmulos? Como seria possível a microsimetria, tochas, reflexão de luz solar? Tudo isso impossível. Agora, nós temos uma outra vertente. A mediunidade de efeitos físicos por bioluminescência. Sabe o que vocês estão vendo aí? Um artefato de enfeite em um cassino de Las Vegas. Um lustre. Guarda bem essa imagem. Olha o que os nossos estudiosos do Egito Antigo encontraram em alguns túmulos. Guardaram bem essa imagem? Tem alguma semelhança? Até com a corrente elétrica passando por dentro do lustre, até um provável fio elétrico por trás. Então, estão entendendo por que eles pensam na possibilidade de tecnologia alienígena? Claro, claro. Qual é o problema? Nenhum. Existe vida em todo o universo, mas eu coloco uma outra possibilidade. A produção de luz por seres vivos, assim como acontece com o pirilampo, com os vagalumes, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas, e que acontecem também com os espíritos teletransportados e materializados. Anjos na porta do túmulo de Jesus. Todas as mulheres que foram cuidar do corpo dele vendo a mesma coisa. Se nós vemos uma entidade materializada na escuridão, é porque ela tem luminescência pelo seu corpo e pelas suas vestes. Será que o que elas viram não foram 2 espíritos teletransportados e materializados? De onde veio a energia? Provavelmente de algum médium de efeitos físicos na proximidade ou pela desintegração atômica do corpo de Jesus. Olha uma médium fotografada com a bioluminescência se expelindo do seu corpo. Será que isso não poderia ter sido usado também no Egito Antigo para a realização das microsimetrias? Bem, e aqui alguns dos grandes nomes da história que eu coloco também no meu livro. Por exemplo, Albert Einstein, não é? Nikola Tesla. O que o Nikola Tesla via como médium que era? Estou falando com uma opinião bastante pessoal. Para mim ele era um médium. Ele via os seus inventos como se fossem hologramas no ar. Ele entrava dentro dos hologramas, ele via as suas invenções por dentro, detalhe por detalhe. Saía do invento, não precisava nem colocar no papel, já saía construindo. O que os nossos historiadores dizem? Ele tinha influência de extraterrestres. Não sou contra. Podiam ser utilizados a sua própria mediunidade para acelerar a nossa evolução técnica e também energética, não é? Bom, penso 99 vezes, nada descubro, deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Como é que você mergulha no silêncio e aí a verdade vem na tua mente? Estão entendendo o título do livro? Alienígenas ou médiums? Toda a história da humanidade teve médium, toda a história da humanidade teve mediunidade. E muitos desses médios foram utilizados para auxiliar a nossa evolução, principalmente no século XX e no século XXI.
No século XIX se descobriu um elemento por dia. E os nossos físicos, os nossos químicos, doidos, né? Desesperados, tentando organizar os elementos que eram descobertos em uma tabela. Ninguém conseguia. Esse químico russo decide resolver o problema. Dmitri Mendeleev se tranca 3 dias e 3 noites num laboratório na sua casa. 3 dias e 3 noites trancados num laboratório na sua casa. Não chega a lugar nenhum. Sabe o que acontece? Desmaia de cansaço. E quando está desmaiado, dormindo, vê a tabela periódica dos elementos surgir na sua frente. Acorda, bota no papel e a tabela periódica dos elementos está aí até hoje e pode prever qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Aí você vai para a neurociência. Olha aqui, ó. Quando você está dormindo, os seus neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados. E quando estamos nessa fase, é impossível você aprender alguma coisa. Se não foi o cérebro físico do Mendeleev que aprendeu, o que aprendeu? Aquilo que todos nós sabemos. Um cérebro extrafísico espiritual, onde está guardado e ficará guardado todo o conhecimento do multiverso e não somente do nosso universo. É isso que vai acontecer conosco. Não temos escapatória. Vamos ser perfeitos. E já caminhando para o término. Essa astrônoma decidiu estudar 100.000 estrelas. Estudou. Uma dessas estrelas chamou a sua atenção. Por quê? Quando ela estava observando essa estrela, ela diminuía e aumentava a sua luminescência. Diminuía e aumentava de forma regular. E ela não entendia o que está acontecendo. E levou aos seus professores o assunto. Professores, eu estou vendo uma estrela diminuir e aumentar a sua luminosidade de maneira regular. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí os professores falaram, Tabet, olha só, evidentemente é algum planeta ou algum cometa que passa entre a estrela e o nosso mundo. E quando ele passa entre a estrela e o nosso mundo, você vê a diminuição da luminosidade da estrela. Professor, olha, se fosse isso, a diminuição da luminosidade seria de 2% da estrela. Mas não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo uma diminuição de 22% da luminosidade da estrela. Aí surpreendeu os professores. Bom, vamos reestudar isso então. Tem alguma coisa que não está batendo. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a esquerda, estuda para a direita, se reúne novamente e chega assim, olha, Tabet, só tem uma explicação. Deve estar passando entre essa estrela e o nosso planeta alguma estrutura inteligentemente construída. Estaríamos diante de alguma civilização do tipo 2, aquelas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia da estrela mais próxima, no nosso caso o Sol. Essa estrutura existindo, claro, quando eu desencarnar eu vou ter certeza, teria um diâmetro maior do que o diâmetro do planeta Júpiter. Quem teria construído essa estrutura? Estão percebendo que quem está falando isso são os cientistas, não são os religiosos? E termino com o paradoxo de Fermi, um físico italiano que, sentado com seus amigos, disse o seguinte, olha aqui, se existem civilizações ultraevoluídas em relação a nós, por que não entram em contato conosco? Por que ainda bloqueiam os nossos sinais de rádio que nós emitimos para tentar contato com eles? Bom, esse é o paradoxo de Fermi. Nós temos duas explicações para isso. Se existem, então, civilizações ultraevoluídas em relação à nossa, por que não entram em contato conosco? Duas hipóteses. Uma hipótese materialista e uma hipótese espiritualista. Hipótese materialista. Olha, eles nos consideram famílias de gorilas. Alguém vai ensinar trigonometria a gorila? Quantas bananas nós necessitaríamos? Então, não querem saber da gente. Nós somos formigas.
Nós somos, assim, seres assim, indesejáveis. Não tem a mínima preocupação em se aproximar de nós. Mas tem uma segunda hipótese, a hipótese espiritualista. Estão aguardando que nós evoluamos moralmente, para que possam de nós se aproximar e trazer os seus conhecimentos ultra evoluídos em relação aos nossos e que poderá acelerar a nossa evolução. O que aconteceria se uma civilização dessas abortasse agora na Coreia do Norte, na Rússia, nos Estados Unidos, o maior produtor de armas do planeta? Estão percebendo? Vocês têm ideia de quanto foi arrecadado pelos produtores de armas do nosso planeta em 2022? Isso foi revelado pelo André Trigueiro, que fez a nossa apresentação, a nossa palestra aqui no domingo. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares seria suficiente para acabar em um ano com a fome no mundo. Vocês sabem qual foi o investimento feito em energia contaminável no nosso planeta em 2022? 7 trilhões de dólares. E sabem como foi feito o investimento em energia não poluente? 200 bilhões de dólares. Essa é a humanidade que nós pertencemos. Quando eu estava vindo para cá, vindo de Fortaleza, o avião passou por cima do Rio São Francisco. Ali, você não imagina a extensão de degradação em volta do rio. A extensão da degradação em volta do rio. Você não via uma partícula verde. Tudo queimado. Então, esse é o planeta que nós pertencemos. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Moradas físicas e moradas espirituais. O Evangelho não é um ritual, nem uma crença para quem vive em um planeta. Então, o codificador ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica. Independente do mundo que nós venhamos a habitar, independente das dimensões que nós venhamos a habitar, se preferirem universos paralelos, o Evangelho sempre nos acompanhará. Bem, aí está a frase com a qual nós encerramos a nossa apresentação. Nós vamos conhecer toda a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Muito obrigado, amigos. Tem que se dar uma respirada para tanto conhecimento.